Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de conversar. Caminhar e conversar sobre a poesia ainda da primeira e segunda casas astrológicas e esse casamento entre ambas no nosso mapa. Como essas casas astrológicas são conectadas. Nós acabamos de ver a casa segunda, e a casa segunda trata da exaltação da alma, né? Então eu gostaria de aprofundar isso em relação à exaltação do espírito, que foi a casa primeira, e como trabalhar essas duas casas em parceria e o grau de importância disso. Porque que em uma profundidade maior ainda elas representam e o trabalho a ser desenvolvido em relação a tudo isso. Então, tendo em mente a segunda casa, vamos observar um pouco mais em relação à primeira também. E por fim, a união de ambas. É importante ressaltar um aspecto, assim como eu ressaltei na primeira casa, aspecto esse que eu já citei aqui, e que seja bom reforçar. A segunda casa, sendo essa casa de exaltação da alma, a alma é a lua. Assim sendo, quando nós trabalhamos questões da nossa segunda casa, e questões de touro, e questões de Vênus, e também quando trabalhamos questões do planeta que rege a cúspide da nossa segunda casa, né? Ou seja, as coisas que perpassam a segunda casa, que pertencem à segunda casa em específico, nós estamos passando a trabalhar o poder cristalizante que a alma tem na matéria, assim como a possibilidade de se cristalizar a alma através das matérias. Todo o lado de adoração e de cair no materialismo desenfreado, isso acaba com a alma, né? Nós nos tornamos desalmados, porque até pela própria imagem do bezerro de ouro, a lua é prata. Então é quando a gente realmente deforma as coisas a um tal grau que a gente passa a crer que a matéria é espírito e o espírito está na matéria, e por isso que aqui há também o perigo do monismo que eu citei. E a confusão que isso tudo cria e os achismos, e que se conectam até com a casa nona, que veremos quando chegarmos lá, mas isso já revela o aspecto das nossas crenças pessoais, ideológicas e interpretações errôneas do mundo, que muitas vezes a gente até acha que tem a ver com filosofia de vida e com religião e com algo superior, e que não tem, né? Quando nós vamos estudar a fundo certas doutrinas, nós vemos que o que nós temos de achismo e de crenças e até de prática rasa da religião não é de fato aquilo a sério, porque quando a gente leva uma religião a sério, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Mas de toda forma, a casa segunda, quando nós trabalhamos questões da casa segunda, nós estamos trabalhando questões da alma, e a alma, ela gera alimento para o espírito e gera alimento para a matéria. Quando nós sabemos trabalhar a alma junto ao espírito, é algo que eu já citei em outros textos meus, eu citei na carta a Deus ou na carta a Maria, mas quando nós vamos trabalhar o que eu tomei a liberdade de chamar de espírito-alma e conceber esse tal grau de evolução, né? A possibilidade de vivenciarmos isso e termos competência para tal vivência, né? Esse grau de vivência de evolução, esse espiritual gera alimento para o corpo, porque é quando a descida é consciente de fato, é quando a gente vem com uma missão muito clara e muito específica e muito elevada. Então, por que eu digo que o caminho da água é superior? Porque saber descer necessariamente te faz aprender a subir. Então é claro que, se a gente olha para um ponto em que o fogo é a própria ressurreição, é o próprio saber morrer, é claro que isso tem uma crucialidade
que a própria palavra revela, né? É crucial. Então, é o fogo é o foco, mas o nascimento milagroso, o nascimento virginal, ele é necessário, e por isso que Maria é mãe de Deus. Enquanto Deus é Deus. Mas enquanto filho, a mãe tem também autoridade sobre o filho. Então são questões muito delicadas para a gente lidar, porque entra-se em paradoxos, porque é isso, Cristo enquanto Deus é cabeça da igreja, então ele manda em Maria. Mas em cada tempo e em cada momento nós trabalhamos determinados aspectos de tudo isso, porque nós não somos onipresentes, onipotentes e não somos Cristo Jesus. Não estamos vivendo a retidão e nem viveremos a retidão como Ele, porque só Ele é Ele e só Ele é Deus. Mas a busca é para que, de acordo com a nossa individualidade e com o plano que Deus tem para cada um de nós, individualmente, nós vivamos isso de maneira particular e nossa. Por isso que se fala, né, que é o nosso Cristo particular, é o nosso Cristo pessoal, o Pai pessoal, porque o Pai tem um plano para cada um. Então, há uma vivência para cada um nascimento crístico para cada um, porque é uma forma de se vivenciar Cristo para cada um, ainda que arquetipicamente seja igual para todos, na base essencial arquetípica, mas a manifestação dos símbolos, ela também vai ser a mesma essencialmente, mas não em termos de ordenação, não na mesma temporalidade, espacialidade. E é por isso que a literatura da nossa vida, as literalidades, o que é escrito no livro, vai ser diferente para cada um. Se nós lemos Lucas, Marcos, Mateus, João, né, todos estão falando a mesma história, só que cada um é diferente. Por mais que haja similaridades, como se diz, né, que os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são similares e João se distingue, mas ainda assim, mesmo com as similaridades dos três primeiros, são distintos, bem distintos. Então, isso é porque não se abandona a tal da personalidade, a tal da individualidade crucial de cada um. Não se torna tudo uma única e mesma coisa. Não, tem características próprias. E ainda assim não se deixa de viver a realidade que é o Cristo, né? A verdade que é o Cristo, Cristo Jesus. Não é só o Cristo, é Cristo Jesus, eu insisto nisso também. Não adianta nascer só o Cristo, é Cristo Jesus. E a exaltação da alma, então, quando nós pensamos na alma junto ao espírito, esse espírito-alma, é a capacidade de nós recebermos uma missão que se relaciona, inclusive, à santificação. Não só própria, mas de muitos outros. Então, é uma clareza de missão que é, por exemplo, nós olharmos, observarmos os grandes santos, não há dúvida, né, do caminho deles, por mais que haja pecado no caminho deles, o que é um paradoxo, mas é algo muito belo de ser observado, porque mesmo o Santo Agostinho, ele não teria sido o santo que foi se ele não tivesse passado pelo que passou, e por isso que ele consegue conceber uma feliz queda, porque realmente você passar por um deserto, por um caminho de pedras, e cair, tombar, sangrar, né? Isso tudo, você com você mesmo, você sendo o seu pior inimigo, tomando sobre si a responsabilidade, porque tenho mal, mas eu escolhi, né? Eu tinha pera em casa, mas eu queria comer aquela roubada, né? Pelo sabor do proibido em si e daquilo em si, né? Do ato, e não a pera. E tá em mim isso, por isso que é preciso ser confessado, né? Se é só o demônio, eu não preciso confessar nada, só arranco o demônio e pronto, eu vou pro céu. E não é exatamente assim. Quando a gente vê uma Santa Teresinha de Jesus, né, desde pequena ela sabia, com 15 anos, eu comentei já, ela foi lá e encheu o saco do Papa porque ela queria ser carmelita, né, queria entrar pro Carmelo. E ter essa clareza de missão, mesmo tendo dúvidas, mesmo tendo pecados particulares, há uma clareza muito grande, e não quer dizer que elas se concebam santas, né? A Santa Teresa d'Ávila, ela morreu falando que ela era uma pessoa ruim, que ela perdeu a oportunidade de ser santa, e ela é doutora da igreja. Então, assim, se ela morreu falando que ela é ruim, imagina eu, né? Meu pai do céu, mas
enfim, são pessoas que têm uma clareza gigantesca, uma clareza que não é nem de reconhecimento de si, mas do caminhar, do caminho. E então é uma clareza de espírito, e é uma clareza muito antes de vir. E é por isso que, como o espírito tem essa comunhão com a alma, né, gerando esse espírito-alma, você tem missões grandiosas, porque você alimenta o corpo. Porque você encarna, você nasce e alimenta esse corpo. A missão, né? Por que a gente fica querendo tanto ser especial, né? E tudo mais. É claro que tem a vaidade no meio, é claro que tem orgulho e etc. Tem. Mas por que a gente gosta tanto disso, do ser especial? Né? Além da orgulho, ganância, soberba. É porque a semente de luz a semente de luz que reluz nisso tudo, né, e que sustenta isso enquanto existência, é porque no fundo a gente quer ter uma missão na vida. No fundo, nós gostaríamos de saber qual é a nossa missão. E essas pessoas se tornam parâmetros porque elas realmente tiveram grandíssimas missões. Então se tornam parâmetros. E a gente passa até a cobiçar, a invejar, etc. Enfiamos os pés pelas mãos. Agora, é claro, ser um sapateiro não quer dizer que isso não possa ser a minha missão. E por mais que eu não tenha fama mundial, né, nacional ou municipal, eu posso muito bem ser só um sapateiro e estar cumprindo a minha missão. Né? Não precisa ter tons de grandiosidade de fama. Né? Cumprir missão e ter clareza de missão pode ser algo muito anônimo e silencioso. Porque não tem relação em si, o espírito-alma, não tem relação em si com eu determinar os atos propriamente e só um trançar do destino. Não tem só a ver com o trançar de um destino e de uma missão em atos. Tem a ver com o desenvolvimento de habilidades específicas com as quais eu venho para atuar aqui. Habilidades essas que vão me permitir, né, ter a manifestação do meu espírito aqui. Então, assim como o corpo-alma permite a manifestação de propriedades materiais dos corpos materiais em termos de espírito, então a essência das matérias, né, quando eu tenho uma alma consciente, uma alma intelectual, uma alma emocional, é porque a essência desses corpos eu consigo alimentar o espírito com isso. E quando eu tenho um espírito-alma que alimenta o corpo, é porque eu tenho valores espirituais do meu tríplice espírito que permeiam e alimentam os meus corpos e que geram clareza espiritual aqui. Então eu venho com habilidades que permitem com que eu entre em contato com essas capacidades que são espirituais. Né? Isso é muito grandioso. De toda forma, o parâmetro, né, quanto à missão é o mesmo para todos, inclusive os santos. Né? O que eu acho espetacular nos santos é que você não pode dizer que uma pessoa é santa, né, antes que o nascimento e a morte se unam. A pessoa precisa realmente passar pela morte para ser atestado que aquela pessoa foi santa, porque precisa haver a união do nascimento e da morte. E é claro que nem todo santo precisa fazer milagre para você santificar a pessoa, né? Eu falar que foi uma santa, como uma Santa Mônica, ainda que seja uma prerrogativa a realização de milagre
após a morte, né, da intervenção. Mas mesmo essas pessoas na sua época, né, hoje nós sabemos que são santas, mas na época, nas suas épocas não eram ninguém, né? É muito impressionante. Esses tempos eu estava conversando com o Padre Mauro, que é um passionista, uma pessoa maravilhosa. Aliás, conversar com qualquer pessoa de mais de 90 anos que ainda esteja sã é algo espetacular. E a gente conversando e ele falando, né, indignado, assim, como é que pode uma Santa Teresinha tuberculosa, cuspindo sangue, e a superiora dela querendo que ela procurasse o gato da superiora? Como é que pode não ver que ela era uma santa, uma doutora da igreja, né? Como é que não via? Colocava a menina doente para procurar gato. Olha isso. Enfim, e é claro, é claro que não vai ver, porque é muito grande a luz, né? E a gente falava disso justamente sobre as complicações de se ter um diretor espiritual, né? De ser ordenado, etc. E as implicações disso, né? Como isso pode atrapalhar ou não o nosso trabalho, como reconhecer se é a vontade de Deus ou não, né? Enfim. Enfim. Então, né? Mesmo os santos, não é. A gente hoje sabe que eles são grandes, mas às vezes é só um e outro que reconhecem a grandeza das pessoas. A luz que a gente carrega é difícil dos outros reconhecerem. É muito difícil de nós reconhecermos, nós todos, né, reconhecermos a luz um do outro. E quanto mais se brilha, é mais difícil de se ver. De toda forma, é a missão que alimenta o corpo. Porque a gente tem clareza que a gente veio realmente para glorificar a Deus. E quando se tem isso tão claro e específico, inevitavelmente você está trabalhando para a glória de Deus. Inevitavelmente se está trabalhando para a evolução humana. Se está trabalhando para o espiritual dos outros. Então, são questões de outro âmbito. E não é porque a pessoa nasce com um talento ou um dom muito específico que é por isso ela tem espiritual, mas não é exatamente isso, né, quando eu falo missão, mas sim porque ela tem base espiritual, ela tem discernimento espiritual prévio, ela vem com clareza espiritual, ela vê coisas grandiosas acontecendo. São pessoas que têm essa capacidade, por exemplo, de enxergar a luz no mundo que é basicamente de trevas, de sombras. E isso não é qualquer coisa. E aí, é claro, normalmente isso vem junto de certas faculdades, porque como isso alimenta o corpo, normalmente tem habilidades que a gente recebe para que se possa traduzir essa clareza de espírito para os outros. Então, seja através da pintura, da escrita, enfim, artes em geral vão trazer isso muito à tona, né? Esse trabalho possível de ser observado. E principalmente quando a gente olha o caso dos santos, né? Porque os artistas, muitas vezes, têm dons e tal, têm os talentos, mas não quer dizer que necessariamente tem espírito alma. Ainda que, quando são realmente verdadeiramente grandiosos, muito provavelmente estão em desenvolvimento disso, porque é isso, enxergam coisas espirituais que os outros não veem, e isso é muito difícil de se lidar. Muito. É pesado ver muita luz no mundo de trevas em que todos são cegos. É pesado. É um fardo. É um fardo grande. Não é gostoso como parece.
ainda que sim tenha os seus momentos gloriosíssimos, de grande júbilo, de realmente um gozo que não há droga nenhuma que se compare, não há sexo nenhum que se compare, não há abraço nenhum que se compare, não há nada que se compare, absolutamente nada. Não há poema que se compare, não há beleza material que se compare. Eu garanto isso. Eu não sei classificar as coisas que eu vivo ou deixo de viver, mas os mínimos vislumbres que eu tenho, inclusive para fazer os textos que eu faço, eu garanto. Não há nada concebível no mundo que traduza o júbilo que é passar por certas experiências. Não há nada que se compare, não há comida que se compare, não há perfume que se compare, não há experiência que se compare, não há. Simplesmente não há. É por isso que o próprio artista, ele cria inesgotavelmente, porque por mais que você pinte, por mais que você escreva, por mais que você fale, você literalmente morre sabendo que você não disse, não pintou, não fez, não falou o que você ouviu, o que você viu, o que você testemunhou. Você só tentou. E falhou. Miseravelmente falhou. Miseravelmente. E por isso que Leonardo da Vinci, antes de morrer, ele fala, né? Ele pede perdão para a humanidade porque ele diz que ele... Eu não vou lembrar exatamente as exatas palavras, mas ele fala que ele falhou com a humanidade, porque ele não chegou onde podia chegar. Um Leonardo da Vinci, gente. Então, assim, é isso, é uma Santa Teresa morrer falando que ela era ruim, que ela perdeu a oportunidade de ser santa. Porque por mais que você tente, é impossível chegar lá. É impossível alcançar o que se vislumbra de fato. E ainda que seja uma faísca, assim, uma centelha. Não falo nem do face a face. É uma centelha, é um milésimo, uma fração, uma nanoparte do divino e do sagrado. Depois que se passa por isso, o resto é nada. Nada. Você passa uma vida inteira tentando ajudar os outros a passar pelo mesmo, porque não tem nada mais que vale a pena, não tem nada mais com que perder tempo, porque o resto é perda de tempo. Ir trabalhar é perda de tempo, ganhar dinheiro é perda de tempo, comer é perda de tempo, dormir é perda de tempo, só que ao mesmo tempo é óbvio que não é, né? Então esse é o grande paradoxo e a grande problemática, né? Por isso que Santa Teresa escreve, né? Me morro por não morrer, porque realmente a vontade é de falar assim, Deus, me fulmina e me chama embora. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Já deu, já era. Só que ao mesmo tempo, as obras, né? Por isso que é muito capcioso querer fugir das matérias. Porque é preciso trabalhar nas matérias, e isso inclui a matéria física química densa. Ela é o centro gravitacional das outras matérias. Se eu não crio, não faço, não obro na matéria física química densa, é falho o processo. É falho. E um santo, um verdadeiro santo, ele não falha nesse aspecto. Ele não falha. Aliás, não tem falso santo, né? Nossa, mãe do céu. Espero que isso não exista. É um equívoco desse tamanho. Enfim. Mas é isso, né? Então, normalmente, quando você tem esse espírito alma sendo desenvolvido, sendo lapidado, enfim,
ou mesmo quando já se tem ele em um trabalho elevado, né, e mais avançado do que a maioria, porque talvez a maioria, enfim, não sei onde a maioria está, mas tudo bem, isso não importa. O que importa é quando se tem um tal grau de evolução, você recebe dons específicos para ter ferramentas a serem lapidadas, para que ajude a justamente realizar obras que testifiquem do celeste. Então, é por isso que vai vir com dons muito específicos, como um dom da retórica, como Santo Agostinho tinha, né? Da escrita, da retórica. Nossa, mãe do céu, eu realmente, hoje, eu acredito que ele é muito provavelmente o ser humano com o maior dom de retórica e de escrita que já esteve aqui na Terra. Fora, é claro, fora os apóstolos, os evangelistas, né? Porque o que Santo Agostinho fez é fora de sério, cara. O texto dele, a gente ainda não tem noção da dimensão, da grandeza do que ele faz. É realmente de sentar e chorar. Eu choro lendo Santo Agostinho, né? Eu choro, porque é isso, é de uma clareza tão absurda e ao mesmo tempo sem abandonar o poético. Enfim, é divino. É realmente um trabalho essencialmente divino. Sem Deus, um homem não é capaz de fazer o que ele fez. Ponto. O que os santos fazem sem Deus, realmente ninguém faria. Ninguém faz. Não faz. Não é capaz. Porque é isso, você realmente se torna um instrumento de Deus. O espírito alma traz essa dimensão de verdadeiramente ser instrumento de Deus. De retificação do espírito. Porque assim como o corpo-alma é a retificação dos nossos corpos, nós vamos endireitando e retificando os nossos corpos ao gerar corpo-alma, ao associarmos o corpo com a alma e tornarmos isso tudo, né? Uma união e um casamento que realmente extrai a essência da materialidade, a essência das experiências, a essência das nossas capacidades enquanto essa existência na matéria. O espírito é a mesma coisa, porque eu insisto, né? O nosso espírito também é decaído. Então, quando nós vamos retificando o nosso espírito, também vai tendo essa associação com a alma, essa tomada de consciência espiritual e clareza espiritual, a ponto do nosso espírito voltar a conversar com Deus, estar em uníssono com Deus. E a alma sempre que vai fazer essas pontes, porque a alma é representada pelo filho, tem a sua correlação com o filho, e é o filho que leva ao pai. Então, por isso que sempre vai ser a alma, a associação com a alma, que vai retificar, que vai salvar, que vai ressuscitar, que vai retificar, que vai elevar. Então, há todo o imbricamento arquetípico. E quanto à missão, quando realmente se vive isso, não importa se vai trazer prazeres, dores, júbilos, se vai trazer fama ou não. A única coisa que importa é cumprir a missão.
É um foco absurdo. E o espírito alma é justo quando você consegue congregar essências tais que te permite cumprir uma missão, né? Como eu falei, porque é testemunhar, é dar testemunho, né? Dar testemunho realmente da vida celeste. E lembrando, né, quando eu falo do corpo e espírito, é tríplice corpo, tríplice espírito, né? Eu trato como uma coisa só porque é unificando, mas também é tríplice alma, né? E quando se trabalha ela na matéria, o corpo-alma, né, gera alimento para o espírito. E aí a morte é consciente para que o seu retorno aos campos espirituais seja cada vez mais consciente. Então, por isso que a água tem primazia. Porque se você desce com uma missão e com clareza espiritual, você sobe. Quem tem missão tem clareza de corpo-alma. É inevitável. É inevitável. Por isso que Santo Agostinho, aliás, quando ele fala, né, que o verdadeiro celibatário, o verdadeiro celibato, é quando você é tentado em sonho e resiste, ele está falando de corpo-alma. Ele só não dá esse nome, mas corpo-alma. Né? Para um cara saber isso, é porque ele está consciente nos mundos superiores. É muito óbvio. E aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu sempre cito o exercício de retrospecção que o Max deixou, né, que é um exercício noturno, ainda que se possa fazer a qualquer momento, assim como ele deixou de concentração, que é o matutino, que também pode ser feito a qualquer hora do dia, mas enfim, são exercícios que se pode praticar a qualquer momento, tendo primazia nesses horários. De toda maneira, em relação à retrospecção, que eu recomendo muitíssimo, eu vou deixar aqui esse parênteses, né? Não acreditem em mim. Façam como teste, né? Claro, de verdadeira boa vontade e de bom coração, né? Não adianta fazer para querer provar que eu tô errada, porque daí vai só encontrar o que quer encontrar e não o que é, né? Mas enquanto sincero buscador, experimente. Em vez de sair conscientemente do corpo, quem tem essa capacidade, é claro, mas experimente. Depois de terminar a retrospecção, falar as frases de Cristo na cruz. E se não quiser falar as 7 frases de Cristo na cruz, lembrar de falar principalmente que está consumado e Pai, eu entrego meu espírito em tuas mãos. E fecha o olho e dorme. E durma, melhor dizendo. Em vez de sair conscientemente do corpo, como quem escolhe para onde ir, etc. Porque eu garanto que o que vai acontecer é muito superior. Eu garanto. Porque é a diferença de ciência e de consciência. Quando eu entrego meu espírito na mão do Pai, é quando eu verdadeiramente saio para realizar não o que eu quero ou aquilo que me atrai, etc. Ou que eu atraio, mas sim para experiências muito específicas e pontuais. É muito diferente. Eu garanto. É a mesma coisa que falar, né? De sair por aí por conta própria. Porque eu acho que eu escuto o Espírito Santo, porque eu acho que... E aí eu faço todo um plano pro meu dia, porque, né, eu estou inspirada. E eu simplesmente sair sem plano nenhum e permitir que o Espírito Santo me toque e me fale. Quem vive isso verdadeiramente
vai compreender a diferença absurda entre uma coisa e outra. Porque é claro que é possível eu fazer planos e coisas maravilhosas acontecerem, eu estar junto do Espírito Santo, sim, mas sair sem planos e deixar tudo na mão do Pai é outra coisa. Eu viver o hoje sem pensar no segundo que vai vir depois que eu respirar é outra coisa. Eu verdadeiramente não precisar me preocupar, nem não precisar, eu verdadeiramente ter o dom e conseguir, né? Deus me proporcionar isso. E eu conseguir fazer por onde de não pensar no dia de amanhã. E a hora que eu abrir os olhos, permitir que o Espírito me guie, em vez de criar planos, ou ir para onde eu gosto, ou para aquilo que me atrai, ou receber só aquilo que eu atraio, mas sim permitir que tudo aconteça no Pai, através de Cristo Jesus, que juntos enviam um Espírito Santo. Isso é outra coisa. É outro tipo de vivência. É completamente diferente. E não é fácil. Não é fácil. Se a gente ouve a voz da nossa consciência, já não é fácil. Receber a ordem do Espírito Santo é simples, mas é extremamente difícil de se lidar, tem horas. E eu garanto que são experiências que é isso. Você não vai dar um super rolê no mundo dos desejos. E você não vai dar um super rolê no mundo. Mas aquela uma experiência que você vai ter aquela noite ou naquele dia vai mudar a sua vida. Então não acredite no que eu falo, só porque eu estou falando. Faça por si mesmo. Faça a retrospecção e no final fale as frases de Cristo na cruz. Se não as 7 frases, pelo menos essas 2. Como eu disse, está consumado e Pai, eu entrego meu espírito nas tuas mãos. E fecha o olho e dorme. Faça de maneira insistente, como quem bate a porta, porque uma hora ela se abre. Sonho lúcido não é nada perto disso. Sair do corpo consciente não é nada perto disso. Eu fui ajudar as pessoas. Faça isso. Faça isso. As experiências enfim, eu não tem nem como explicar e não tem. Acho que tem coisas que são realmente indescritíveis, né? Como querer descrever o que é ouvir o sussurro do Espírito Santo, o que é estar imbuído do Espírito Santo. Não há como descrever. Deus, quando Ele nos utiliza, é realmente, por isso que fala de dominações, né? Ele realmente te domina, é dominus, né? Se torna um senhor. Te tem como um senhor tem a seu filho, a seu servo, a seu amigo, mulher, esposa, marido, o título que seja. Deus simplesmente te imbui do título que for necessário para aquele momento e faz o trabalho que deve ser feito.
E a sua única função é não atrapalhar. A sua única função é se entregar. E isso é uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil que há para ser feita. Não acreditem em mim. Façam por si mesmos. A entrega é algo muito superior a escolhas que eu possa fazer, por mais conscientes que sejam. De toda maneira, né? Voltando, o corpo, alma, alimenta o espírito. Então, se ganha clareza sobre os mundos espirituais e por isso se vai aprendendo a morrer, né? Se ganha clareza primeiro, na verdade, sobre os mundos materiais, né? E vendo como que há esse retorno, como que há coisas superiores, né? Então eu vou ganhando ciência e consciência e aí eu vou ganhando uma clareza de retorno, né? De emancipação das matérias, de elevação das matérias. E aí nós começamos a aceitar que faz todo sentido voltar ao Pai, voltar aos mundos superiores, aceitar o processo de transformação e ansiar por esse retorno, né? Não porque eu passo a desprezar a matéria, pelo contrário, porque é a capacidade de observação, né, de que eu obro aqui e vai dando a minha hora. E, inclusive a missão ajuda nisso, porque a missão faz com que a gente tenha uma clareza muito específica de quanto que eu tenho que trabalhar, qual é o trabalho que eu tenho para fazer aqui. E a gente sabe quando ele vai terminando, e aí a gente começa a escutar a voz do Pai chamando. E simplesmente se vai. Porque quem conversa com o Pai, como eu falei, não é o corpo, é o espírito. E por isso consegue morrer. Por isso que alguém que desce, sobe. Porque o coração de seu espírito conversa com o coração celeste do Pai. E o coração celeste, o coração voluntário, é o Filho. Por isso que é o Filho que leva ao Pai. Então, quando se fala de corpo-alma, é porque nós estamos alimentando esse espírito em termos de clareza, de conversa com Deus, desde aqui da matéria, de essência dessa matéria, dessas matérias, no caso. E isso é muito difícil, mas a primazia da água é porque realmente, se eu sei descer, eu sei subir. É um fato. Tá? Agora, eu subir não quer dizer que eu vá saber descer da próxima vez. As coisas ficam muito mais entruncadas, é mais lento. e não quer dizer, mesmo esse desenvolvimento do corpo-alma, não quer dizer consciência em termos de ressurreição. Não é. Né? E muitas pessoas acham que é fácil aprender a morrer, e não é. Pode até ser algo simples, mas não é fácil, né? E quando se aceita muito bem, muitas vezes é porque a pessoa é indiferente à matéria ou ela tem repulsão à matéria, né? Ela aceita a morte não por atração às coisas elevadas, mas sim porque ela simplesmente é indiferente ou repudia as matérias e o que ela vive materialmente, né? Então é muito capcioso e complicado. Mas a pureza da água, a cristalinidade da água quando desce, essa sim faz com que as coisas sejam muito mais certeiras. De toda maneira, a água tem a sua prioridade, porque é isso. Ela recebe o fogo. E o fogo, o manejo do fogo é através da água. É através da água.
E isso não é para qualquer um, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E a segunda casa se relaciona com tudo isso. Quando se fala que a segunda casa é a casa de bens, de valores e também da matéria, é porque se a gente não sabe lidar com a matéria, tudo isso, todo descer e subir, se complica. Porque a gente vive justamente para aprender a descer e a subir. E a primeira e segunda casa não é só a segunda casa, né? A primeira e a segunda casa são relacionados a esse movimento, basicamente. E quanto mais se sabe fazer esse movimento, mais se desenvolve a alma. Então, aprender a lidar com as matérias, aprender a lidar com essa água que desce. E a matéria que é cristalizada por ela, as obras, né? O que eu ponho para dentro de mim, em termos de obras dos outros, e o que eu crio também, o que eu escolho de obras, eu ia falar cobras, meu pai do céu, de obras, para me circundarem, para estar em contato, e as que eu estou pondo no mundo diretamente, né? As palavras que eu falo, elas, por exemplo, dão testemunho do meu coração, são obras também. Porque obras não é só pegar e construir uma casa, né? Obras é muitas vezes a minha capacidade de dizer eu te amo, capacidade de olhar para alguém que precisa de afeto, que precisa de atenção, capacidade de abraçar quem precisa de colo, quem está na solidão. Então, Cristo curava sempre através do toque, através de palavras. E mesmo quando as pessoas queriam ser curadas, tinham que pedir através da palavra, do pedido. E mesmo a mulher que está no meio da multidão e toca a Cristo, ele sente uma parte de sua energia esvair-se, né? É através do toque. Então o toque tem relação com essa segunda casa. Precisa tocar materialmente as coisas, tornar palpável o outro e o milagre, verbalizando em oração, em frases, etc., em gestos. É aí é aí que reside a exaltação da alma realmente, né? O querer vivenciar todas essas coisas. É claro que a cúspide, o signo que está à cúspide dessa casa, vai demonstrar os desejos que se relacionam a essa casa. A maneira como nós atraímos, somos indiferentes ou repudiamos as coisas dessa casa. Então, tudo que se relaciona àquele signo vai me gerar repulsão, indiferença e atração em relação a essa casa segunda. E aí, trabalhando dentro dessas instâncias que eu aqui falo, isso vai gerar a exaltação da alma ou não. Os toques, as vestimentas, os cosméticos, o movimento de olhar, do movimento do pescoço, tudo isso, quando eu observo junto com o signo que rege, me desculpem, quando eu observo as características daquele signo junto dessa casa, a minha maneira de repudiar, de ser indiferente e de atrair as coisas, essas coisas, e de atrair essas coisas para mim, vai ser através do signo. Então, assim, eu compreendo como que cada um vai vivenciar essas coisas de uma maneira diferente. Não vai ser igualzinho. E os planetas que estiverem ali ou que tiverem relação com essa casa vai alterar minha vitalidade em relação a tudo isso. Inclusive, onde a lua está, os aspectos, etc., né? O regulador dessa casa segunda, o planeta responsável pelo signo que está na cúspide da segunda casa. A maneira como ele se situa no mapa também me revela se eu tenho uma boa relação ou não com tudo isso.
como essa relação se dá. Então, tem pessoas que, por exemplo, aprendem melhor a observar as coisas fazendo exercícios individuais em casa, sozinhos, isolados. E vão ter pessoas que vão aprender a observar melhor em terapia de grupo, em retiros, ou em escolas, comunidades, com amigos. Outras que talvez vão aprender isso no trabalho, vai ser o trabalho que vai trazer isso para a pessoa, outras dentro da igreja, da religião, outras que vai ser na família. Enfim, para cada um, essas coisas vão ocorrer de uma maneira. E é importante olhar para isso, porque a maneira como nós lidamos com as matérias afeta o nosso espírito e afeta a nossa alma. Afeta o nosso espírito, porque o espírito é casado com a alma, ou deveria ser, e afeta a nossa alma porque é um lugar de exaltação da alma. Então, realmente, a primeira e a segunda casa são muito importantes. Todas são, mas Áries e Touro são hierarquias muito elevadas e de uma grandeza que muitas vezes a gente até banaliza, quando na verdade o que ocorre nessas casas é algo muito grandioso. Quando nós temos missões específicas ou uma missão específica, a gente sabe o que tem valor na nossa vida e o que a gente precisa valorizar e reconhecer enquanto imbuído de valor para que a gente verdadeiramente viva a nossa vida. Então, casar Sol e Lua, como se diz, uma coisa é casá-los em domicílio, que falaremos ainda. Uma coisa é a Lua em Câncer e o Sol em Leão. Mas o casamento exaltado de ambos é algo realmente para quem está no sentido horário do mapa. E não no sentido anti-horário. Não é para quem está começando. É para quem já foi e está voltando. É para quem está descendo. É para quem está vindo conscientemente nessa vida. É para quem sabe o que veio fazer, sabe as ferramentas para fazer o que veio fazer e principalmente tem todo um discernimento espiritual disso. Porque vejam, o que se diz que as iniciações são perigosas, etc. Porque realmente você pode dar dons para uma pessoa que ela mal utiliza aquilo, que ela, sem ter uma clareza espiritual concreta, genuína, verdadeira, ela vai criar obras que deformam o mundo, que destroem o mundo, que dão testemunho do anticristo e não de Cristo. E que nos separam do Pai. E que gera morte atrás de morte. Em vez de ressurreição e vida. Em vez de salvação. Em vez de trabalhar junto de Cristo Jesus. Em vez de estar obrando através do Espírito Santo. Porque tudo que se relaciona à literatura e ao literal é através do Espírito Santo. Não tem essa de eu trabalho com Cristo Jesus e não com o Espírito Santo. Jeová, ficou no Antigo Testamento. Espírito Santo, não existe isso. É de religião de raça. Tá, tudo bem, uma coisa é nós falarmos de religião de raça, mas outra coisa é você simplesmente negar uma pessoa de Deus. Não saber a importância da Trindade em si, principalmente enquanto unidade, enquanto um trabalho conjunto unitário. Então, é delicadíssimo, porque
o espírito alma, ele vai estar representado pela primeira casa, que é justamente, né, o fogo transparente, essa clareza da utilização do corpo para fazer aquilo de mais elevado espiritualmente, para a manifestação do que há de espiritual mais elevado. É realmente belo e diferente falarmos do casamento de Sol e Lua em suas casas naturais de domicílio, né? E dessa exaltação. Porque essa exaltação é casamento de almas, realmente é uma clareza de todo esse processo de espírito com corpo, de alma com alma, espírito-alma com corpo-alma, e o manejo disso nessa vida. E quando eu falo essa vida, não é só a vida terrena, é a vida eterna. Porque isso é um trabalho da vida eterna. Não é só dessa vida, é da vida eterna. Porque a vivência da essência das coisas é isso que nos aproxima de Deus de fato. Em imagem e semelhança e em face a face. E uma forma muito elevada de se olhar essas casas também, e essa união das almas, eu vou falar mais à frente disso, novamente pincelar isso, mas uma das coisas importantíssimas de se observar aqui é que em Touro e na casa segunda é a terra-mãe, né? É a terra mais básica, é a terra primordial e que recebe a lua. Sendo que, eu vou falar justamente ainda novamente, mas eu já comentei que a lua hoje ela é tida como a mãe e tem todo o lado materno, porque a gente não tem consciência do centro do mapa, que é geocêntrico, que é a própria Terra. É isso, como falta consciência, a Terra não desempenha, né, o seu papel materno. E isso é transferido para a Lua. Tanto que há culturas que cultuam a Terra como mãe e culturas que cultuam a Lua como mãe. E há essa mistura por quê? Porque toda Maria é mãe. Pode desempenhar o papel de mãe. E como eu já citei em outros textos, a Lua é Maria Madalena. É o ocultismo, é a Rosa Cruz, é o trabalho noturno. Então, isso foi passado para Maria, a mãe, e é por isso que, inclusive, né, a igreja vai negar a Rosa Cruz, etc. Vai ter toda uma implicação também, que em algum momento isso será esclarecido, isso virá à tona, será, como já está em processo, isso já está, enfim, acontecendo. É só que nós sempre temos uma ideia de que as coisas vão se esclarecer assim, puff, né? E não é, gradualmente, e já está em vias. Se eu vou viver para ver isso, não sei, é improvável, mas é possível observar que já está em processo. De toda maneira, o que importa é ali a união na casa segunda é de mãe e filha, né? É de Maria e Maria Madalena. E na casa primeira é de pai e filho. Por isso que eu sempre comento também do casamento de Cristo Jesus com Maria Madalena.
E o quanto isso é delicado, obviamente, mas quando eu falo de casamento do espírito-alma e do corpo-alma, é como dizer casamento do pai e da mãe, espírito e matéria, e das duas almas, Cristo Jesus e Maria Madalena. Não são as mesmas instâncias, e é por isso que não basta você ser iniciado nas iniciações menores para dizer que seu Cristo nasceu efetivamente, ou que você está casado com Cristo, etc. Se está desenvolvendo o lado de Maria Madalena, o corpo-alma, sim. Mas isso é um dos porquês também da via da água ser superior. Porque nesse sentido, né, o pai e o filho vão ser a representação de um processo de água. Porque é de submissão à vontade do pai. Sendo que Maria Madalena representa a que foi revoltada, a que foi Madalena, a que foi torre, que caiu. O fogo rebelde, o filho pródigo. Então, há que se tomar sempre muito cuidado quando se fala de fogo e água e em que contexto nós estamos olhando isso, né? De que maneira nós estamos observando isso. E nesse sentido também é que desenvolver um espírito-alma é algo que não tem comparação com o corpo-alma, tá? E é por isso que os santos e a via da água, ela é muito mais reta. Ainda que a via do fogo tenha a sua catalisação também, é claro. Porque uma vez, né, em que se tem o óleo e a hora que acende, mas, enfim, não é uma competição também. De toda maneira, no fundo, o que se busca não é a primazia de uma sobre a outra, e sim o casamento de todas essas coisas, né? Então, essa seria uma outra forma também de se olhar para essas casas e se ver o casamento que acontece aí, de pai e mãe e almas, né? E é claro, quando eu falo que a tríplice alma, certos detalhes ainda não consigo observar, ou não me é permitido, eu não sei, mas eu posso dizer que é sempre em tríplice que as coisas se dão, porque é arquetípico, né? Quando a gente fala de tríplice alma de corpo-alma, né? Alma consciente, alma intelectual, alma emocional ou sentimental, o que seja, isso não é referente à alma quando eu falo tríplice alma, tá? Porque esse desenvolver do corpo-alma, assim como o desenvolver do espírito-alma, não é referente quando eu falo alma com A maiúsculo. Porque a alma em si, todos nós temos, a gente não precisa desenvolver, nós precisamos tomar consciência. E aí o desenvolver de corpo-alma e de espírito-alma é essa tomada de consciência que faz nascer, por assim dizer, a alma nossa, tríplice alma. Eu não sei adjetivar e diferenciar cada instância da nossa alma, ao menos hoje, agora, mas é possível observar que é assim que se dá, tá? E que esse desenvolver justamente se dá no casamento e, portanto, por isso é um tríplice espírito-alma também, para se casar com o corpo-alma. São 3 instâncias também, mas a alma em si, enquanto essa instância que nasce
porque tomamos consciência dela, né? Ela desperta, se renova, ressurge das cinzas, etc. Esse renascer, esse ressuscitar, né? Esse transformar da nossa alma, tal qual o Filho, é tríplice também. E é tão belo tudo isso. Enfim, eu fico encantada. Eu fico encantada. É muito especial poder observar tudo isso. Imagine vivenciar tudo isso que não deve ser, né? A gente ainda quer viver outras coisas, né? Quer, sei lá, viajar por aí. Eu não... enfim, não dá pra entender. Não dá pra entender. É porque é isso, nós temos que lidar com a matéria física também. Mas não dá pra entender o lidar com a matéria física pela fisicalidade somente, né? A matéria pela matéria, é isso que eu não compreendo. Porque Deus é que verdadeiramente faz com que tudo isso surja na nossa frente e se preencha de significado. Ganhe vida verdadeiramente. Nenhuma viagem vale a pena se não for carregando esse tipo de bagagem. Aí é que tá, né? Não é deixar de viajar, é nenhuma comida vale a pena ser saboreada se não for para sentir a essência espiritual daquilo. Nenhuma viagem vale a pena ser feita se não for para levar essa bagagem para onde quer que eu vá, para multiplicar isso por aí e encontrar mais disso por aí. Nenhum abraço vale a pena se não for para tocar isso dentro daquele que está ali. Nenhuma vida vale a pena se não for para viver para isso em si, para o divino. E a observação de todas essas coisas tão gloriosas que são dadas para nós todos os dias e a gente não vê. Uma das analogias que eu ainda iria usar para mostrar a diferença também das casas de domicílio com as exaltações é que uma coisa é uma quinta casa para o sol, que é o lugar onde ele brinca, tal, onde ele se sente confortável, né? Mas outra coisa é realmente aquela sacada que é um altar e que é um trono, porque é onde todo mundo me vê. É onde todo mundo me aplaude e me ouve, porque às vezes o rei está sentado no trono, mas não está todo mundo vendo. Digo, no trono dentro do castelo, etc, né? Mas quando eu estou num púlpito, quando eu estou numa sacada, quando eu estou num altar, aí todo mundo me vê. Então é mais ou menos essa a diferença, que ganha um tom de exaltação por conta dos outros reconhecerem aquilo. Então por isso que uma lua exaltada é uma racionalidade muito maior, é um processo de organização da alma e do emocional e do mental, etc., muito maior, de uma reflexão, é um poder de reflexão muito maior do que ela em domicílio. Assim como o sol. Né? Um rei no seu conforto é uma coisa, no seu trono, e aí tendo a palavra trono
não associando com a cadeira em que se senta, mas de um lugar confortável, onde é o lugar dele costumeiro, onde é o lugar próprio dele. Isso é uma coisa. E outra coisa é quando ele realmente vai à frente para representar todo o resto, que a casa 1 é isso, ela está à frente representando todo o resto do mapa. É a cabeça. Então, se tornar verdadeiramente você o líder, o cabeça, e assumir essa posição, não porque ela simplesmente te é naturalmente dada, mas é isso, você sair para as obras, se tornar servo de fato, isso é a exaltação do sol. E a primeira e a segunda casa é como se o rei e a rainha saíssem na sacada, né? Haver o casamento no qual todos veem que há realmente um trabalho verdadeiramente conjunto dos dois e que há verdadeiramente uma família ali enquanto possibilidade, uma comunidade, uma igreja, uma fraternidade. Porque não adianta ser só uma família, ter só o pai. E não adianta uma família ter só a mãe. Mas eu não tive mãe, eu não tive pai. E tô bem, valeu, obrigado. Sim, ok. Mas arquetipicamente nós não fomos criados para que seja assim, tá? O ideal é que nós tenhamos pai e mãe. E que as famílias sejam compostas de pai e mãe, tendo as duas figuras, masculina e feminina. E outra forma muito bela de se observar essas casas, tanto a primeira quanto a quinta, quanto a segunda e a quarta, que são referentes à lua e o sol, quanto à exaltação e domicílio, é na missa, né? Eu ainda não aprofundei isso. Irei, se Deus quiser, aprofundar a questão da missa e as casas todas. Quem sabe, se isso for possível. Mas é muito belo que já é possível ver que quando o padre, por exemplo, senta justamente, né, tem lá, é referente ao trono, a própria cadeira, né, e quando vem até o altar, isso é movimento do sol de quinta e primeira casa. E o púlpito, na Igreja Católica tem um nome apropriado, outro, que eu não me recordo agora, mas enfim. Mas onde há a boca de Deus, né, considerada a boca ali, que fica na lateral, e normalmente, pelo menos na igreja que eu frequento, tem dois ainda por cima, né? São duas instâncias, então realmente é um movimento horizontal de sorriso, né? Essa fala que vem, ela é sempre completada pelas pessoas que estão fazendo parte da missa, né? Que se levantam para ir até lá e também quando nós respondemos ao que lá é proferido, porque no altar também se profere palavras. É claro, ali em toda a parte superior se profere palavras. Mas quando se tem esses focos específicos da verbalização, é muito belo ver que é também um movimento de quarta e segunda casa, de digestão, tanto o povo, que é como o ventre, é como o que está inclusive inconsciente, e esse falar que vai tornando consciente e que tanto nos dá o alimento, né, por onde entra esse alimento,
quanto por onde vem a palavra, né? Porque as leituras do Evangelho, da Bíblia em específico, é feito no púlpito. Então é tanto esse entrar das palavras, esse deglutir, e ao qual nós respondemos, quanto a tomada de consciência também, né? E esse movimento da lua também de se exaltar e as pessoas irem até lá também, fazer parte, né? É muito belo observar isso, como que toda a movimentação, muito provavelmente é isso. Eu não isso me ocorreu agora, mas é como eu falei, não aprofundei, mas é muito provável que se a gente pegar toda a liturgia da missa, toda a movimentação, é possível ver as 12 casas o tempo todo em movimento, né? Os planetas nesse movimento de domicílio e exaltação, etc. É muito provável. Mas é claro que é nítido o movimento de lua e sol. Isso é inegável e muito facilmente reconhecível, porque realmente, né, é o rei e a rainha. É o rei e a rainha. Então, por isso que estudar a primeira e segunda casa é tão crucial. É inesgotável, né? Impressionante e belíssimo. E é claro, toda a questão da alma vai também entrar em questões que daí eu já comentei em outros vídeos e aí preciso aprofundar também, porque há uma pequena complicação que é a lua hoje representa a mãe, né? Representa o lado materno, etc. Mas eu já comentei que em verdade, a mãe é a terra. A mãe não é a alma. A mãe é a terra, é a matéria. Como o nosso mapa é geocêntrico, a gente não consegue ver isso. Como nós estamos na Terra, nós não conseguimos reconhecer antigamente, né? Tanto que tem a questão de que havia culturas em que se cultuava a Terra e há culturas ainda que cultuam a Terra como mãe e não a Lua como mãe. E o que acontece porque realmente a Terra é a mãe. A Lua, ela ganha tom de mãe porque ela ganha o título. E por isso eu falo tanto de Maria Madalena, porque a Lua, na verdade, ela é Maria Madalena. A Lua é a ciência oculta, a Lua é relacionada a Rosa Cruz e não ao catolicismo. Então, por ser outra Maria, ganha o título, então faz as vezes de. Inclusive porque justamente a Terra está no centro, então isso gera complicações na nossa capacidade de apreensão disso tudo. Mas a mãe mesmo, o arquétipo da mãe é a Terra. E é por isso também que a Lua se exalta em Touro, na segunda casa, casa de terra, da matéria primordial, da vaca sagrada. Porque essas figuras são muito próximas. Maria Madalena é Maria Madalena, Maria é Maria.
mas as duas estão ao pé da cruz. As duas seguem com João. João é dado enquanto filho para Maria e Maria enquanto mãe para ele, mas Maria Madalena acompanha João, acompanha os apóstolos. E as mulheres de Cristo Jesus são dadas a João, porque representa justamente a matéria e a alma, o corpo-alma. Pedro vai com Jesus. Pedro se torna papa, porque é o que representa o que é entregue ao Pai. Agora, é claro, o Papa é casado com a Igreja. E aí vai revelar essa relação justamente de pai e mãe e de casamento do espírito com a matéria, com a mãe matéria. Então, todas essas relações arquetípicas podem ser vistas pela casa primeira e segunda, tá? É claro que num mapa em si é muito difícil, eu nem aconselho a partir desse princípio para a observação, porque nunca se deve partir do princípio, né, que eu estou casando o Sol com a Lua e estou passando por um casamento místico. E eu inclusive falo do casamento místico aqui antes de Maria e de José, né? Então, por isso que eu já falei de Quiron antes, para deixar claro que tem etapas e etapas, né? Se a gente não tem clareza das oitavas das coisas pelas quais nós passamos, há um risco de loucurinha, né? É preciso tomar cuidado. Então, enfim, esse é um aspecto de primeira e segunda casa que eu gostaria de observar. Voltando às questões quanto à missão, para cumprir missão, como eu falei, nós recebemos dons específicos para trabalhar a materialidade e a espiritualidade. E, enfim, seja trabalhando espírito-alma, seja trabalhando corpo-alma, seja a via que for, nós recebemos ferramentas. Quanto maior domínio dessas ferramentas e discernimento quanto a essas ferramentas, melhor a gente trabalha. E, em última análise, a grande ferramenta somos nós. Por quê? O fato de nós usarmos ferramentas no nosso dia a dia, né? O fato de eu, por exemplo, escrever e fazer poemas desde muito, muito nova, e escrever ainda desde antes, né? É porque, através disso, no fundo, né, o que é o meu grande aprendizado, creio eu, hoje, amanhã eu não sei, mas hoje qual é o meu grande aprendizado em relação a isso? É a ter aprendido a escrever em si? Sim, também, mas não é isso, porque não é para mim mesma o grande aprendizado, a grande sacada ou o grande desenvolvimento, não é isso, mas sim, finalmente, conseguir minimamente observar que é assim que Deus trabalha. Assim como eu pego um computador para escrever, uma máquina de escrever para escrever, ou uma caneta, um lápis, etc., para escrever, Deus pega a minha pessoa para fazer a literatura de seu livro da vida. E se eu não tenho uma boa máquina, se eu não tenho um bom instrumento de trabalho, que esteja regulado, com os botões que eu preciso, com tinta apropriada, apontado ou com grafite,
eu não trabalho. Se eu não tenho um papel, se eu não tenho onde escrever, onde datilografar, onde imprimir, etc., se eu não tenho um aplicativo de escrita, eu não escrevo, eu não crio, eu não faço. Fica bloqueado. Só que qual é toda a problemática? É que nós somos seres com livre-arbítrio. E eu posso vir a falar, Deus me segurar para escrever, eu, enquanto o lápis, falar assim, não, este carbono aqui o Senhor não vai usar. Procure outro lápis lá. Então imagina, se a gente acordasse amanhã e os nossos instrumentos de trabalho ganhassem vida e pudessem se negar a trabalhar, eu acredito que o ser humano, do jeito que é, nós escravizaríamos esses pequenos seres. Eu iria obrigar o lápis a trabalhar, ele querendo ou não. Eu iria obrigar, né, as coisas a fazer. Então eu iria agir de modo muito satânico e falar: o quê? Você não quer trabalhar? Filha da mãe, então eu vou acabar com você, vou jogar você no lixo, vou acabar com você. Não vou te dar segunda chance nem nada, não vou tentar te resgatar disso aí. Eu vou simplesmente te descartar, tal qual farinha ruim. O que é extremamente satânico, né? Como dá pra ver. Então, é isso basicamente que a gente pode fazer, né, em relação a Deus. A gente pode falar: não. Vamos trabalhar, meu filho? Não. Vamos fazer? Não. Não, 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 não. Que é o espírito de negação. Não. Que é o que a gente aprendeu quando a gente comeu da arvorezinha do conhecimento. A falar não para Deus, né? E o grande trabalho de evolução é aprender a dizer sim. A tudo dizer sim. Faça-se em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Que é Maria. Por isso, marianificar a matéria. E cristificar o espírito, porque, né, cumprir a missão que o Pai dá é ter um espírito retificado através de Cristo. Porque é Cristo que tem um nascimento com clareza de missão. O tempo inteiro, uma clareza inimaginável, né? Inapreensível para nós. Enfim. E a clareza do porquê eu nasci, né, para cumprir a vontade do Pai, e a clareza de qual é a vontade do Pai, porque Maria, ela cumpre a vontade do Pai, ela cumpre a vontade de Deus, mas ela não sabia, né? Ó, Senhor, como isso vai acontecer, né? Como assim? E ela se espanta, né? Tanto que o anjo fala: não tenhas medo, né? E aí ela indaga, né? Como que isso vai acontecer e tal. Cristo não. Cristo veio, sabia muito bem o que tinha que fazer, foi, fez e acabou. Então, a clareza espiritual é muito maior. E essa clareza espiritual, ela é lograda pela água. Por mais que a gente fale que Cristo é fogo, e é o batismo de fogo, e de fato, nessa perspectiva é o fogo. Sim. Quando a gente fala de Maria e de Cristo, aí sim, é o fogo com primazia sobre a água. Mas, quando eu falo de fogo e água, no nosso quesito, né, porque daí a gente tem que descer algumas escadas, né? É a primazia da água, porque é a primazia de Pedro sobre João. É a primazia do Pai, do Papa. É a primazia da vontade elevada da cabeça, do cabeça sobre o corpo. Então, é preciso ter muito discernimento,
inclusive quando se fala de água, fogo, etc., porque é isso. Dependendo das coisas que circundam e do que nós estamos colocando foco, dizer que a primazia é do fogo vai ser uma coisa e nós vamos estar remetendo a algo muito específico, e dizer que a primazia da água é em relação a um outro foco, em relação a uma outra relação específica. E que no fundo tem a mesma base arquetípica, que é o Gólgota enquanto primazia, a cabeça enquanto primazia, enquanto assento do coração. E quem desce, sobe. Quem nasce com clareza de missão como Cristo Jesus, morre como Cristo Jesus. E aí, quanto à missão, você recebe, nós temos ferramentas. É como se a ferramenta pudesse dizer não. Qual é a problemática disso em relação à primeira e segunda casa? Meu pai, às vezes eu me perco, me perdoem. eu vou abrindo tantas abas, né? Qual é o problema disso? É porque a primeira e segunda casa, como dizem respeito à imagem e à matéria imediata, quando nós estamos no sentido anti-horário, por exemplo, a problemática vai ser o quê? Ah, não, eu vim para escrever, a minha missão é escrever. Então, peraí, vou usar aqui um chapéu, vou usar um óculos redondo e deixar o bigodinho crescer? Vou sentar no bar e beber? Vou dar uma de louco, de boêmio e pronto. Eu vou ser poeta. Vejam, muitos poetas foram boêmios, né? Ou bebiam, que sei eu. Fernando Pessoa, por exemplo, ele bebia muito. E fumava muito. Só que uma coisa é um Fernando Pessoa que tem certeza da sua missão, tem clareza da sua missão, e por conta dela ser um fardo, por conta da claridade do que ele vê, não só nele mesmo, mas principalmente no mundo, e aí, por conta disso ser um fardo, ele não saber lidar, ter dificuldade para lidar, porque é difícil, ele beber e fumar, porque acabam servindo de muletas e como uma válvula de escape, do que eu, sendo a ralé que eu sou, achar que eu ir no bar, encher a cara e fumar, eu vou me transformar no Fernando Pessoa. E hoje em dia a gente vive num mundo em que é isso, né? É primeira e segunda casas por pura aparência. Eu possuo algumas coisas, eu finjo gostar de outras, eu finjo ter determinados valores que geram estilo de vida. Então eu uno o estilo de vida daquilo que me cerca, eu me circundo de coisas que fazem com que eu aparente um determinado estilo de vida para que as pessoas creiam que eu, ou seja, né, me circundo de coisas, casa segunda, para que as pessoas creiam que eu, casa primeira, sou um determinado tipinho. Isso é casa primeira e casa segunda podres, por exemplo. É lobo em pele de cordeiro. É vaca profana e não sagrada. Entendem? E é uma terrível problemática. Por isso que, se eu me equivoco com a casa 1, com a primeira casa, com ascendente, todo o resto do mapa desaba, desanda, porque tudo vai girar em torno daquela mentira no começo. Por isso que precisa resolver a questão, se é a casa de Lúcifer ou se é o trono exaltado do espírito. Ainda que, mais uma vez, a casa dos tronos, enquanto hierarquia, seja a quinta casa, mas é o lar do espírito ou é a casa de Lúcifer? Porque se for a casa da mentira, todo o resto vira a cobra engolindo a cauda. E para frear isso, só pisando na cabeça da cobra. A cabeça da cobra é a primeira casa. Se desde a primeira casa não somos capazes de ser verdadeiros, ou seja, de ter uma personalidade verdadeira, se eu não sou capaz de, em mim mesmo, inclusive nas personas, nas máscaras,
ser verdadeiro, acaba. Porque não é porque eu tenho máscaras ou títulos ou personas, né, que eu estou sendo falsa. Não é porque eu sou uma com a minha mãe e outra com a minha amiga que eu estou sendo falsa. Não é porque há várias pessoas em mim que eu sou necessariamente falsa, não. Mas como ser essas várias máscaras, essas várias pessoas, esses vários títulos que me habitam, de amiga, amiga, irmã, serva, como esses títulos me habitarem, eu habitar esses títulos de tal forma que seja genuinamente verdadeiro e componham a minha personalidade de maneira verdadeira e unificada. Quando eu consigo isso, aí sim, as minhas relações de alma, as minhas relações almísticas, de espírito-alma e corpo-alma, aí sim eu tenho verdadeiramente a possibilidade de começar a cumprir missão, tanto em espírito quanto em matéria. E uma casa vai alimentar a outra. Uma coisa vai auxiliar a outra. Então esse sol exaltado e essa lua exaltada ganham a possibilidade de união e de casamento, como citado. E é quando as coisas verdadeiramente acontecem e todo o resto nasce, ganha manifestação. Porque eu tenho o pai, a mãe e a família que vai se desenvolver. Eu tenho a cabeça e o pescoço e todo o resto do corpo que vai poder se desenvolver. Por isso que se fala, inclusive, que as pirâmides começaram a ser feitas de cima para baixo. Uma construção elevada de cima para baixo. E a primeira e segunda casa, inclusive, elas são tão... tem um trabalho conjunto tão forte e tão proeminente que, como eu falei também no vídeo da primeira casa e da segunda, a primeira casa se relaciona às narinas, ao meu poder olfativo. Por mais que o nariz seja regido por Escorpião, a minha capacidade olfativa é a primeira casa, é Áries, tá? E o olfato, ele está intimamente associado com o paladar. Aliás, ele é indissociável do paladar, melhor dizendo. Então, quando eu sinto o cheiro das coisas, eu passo a querer degustá-las ou não. Assim como o que tem um bom sabor na minha boca, o cheiro daquilo, tudo que eu observo como algo bom, que eu saboreio na vida como algo bom, tanto na boca física quanto na boca espiritual, por assim dizer, o cheiro daquilo vai me marcar profundamente como algo positivo, como algo que eu vou querer para minha vida e que vai me despertar, inclusive, memórias afetivas. Então, o olfato e o paladar e a boca é a casa segunda, é Touro. E o olfato sendo Áries, a casa primeira, são indissociáveis. Um casamento exaltado de Sol e Lua aí revelam também esse casamento que gera a capacidade de voar por sobre o abismo, que é da Ate, que é o Plutão aí em exílio. Por quê? Quando eu tenho uma capacidade olfativa excelente, ela me auxilia na capacidade de escolha. Porque aquilo que me cheira bem, eu escolho ter na minha vida. E aquilo que me cheira mal, eu não vou querer nem ferrando.
Eu não vou querer que aquilo entre em mim, nem ferrando. Então, a minha escolha, ela está diretamente relacionada ao olfato, a minha capacidade de escolha. E na poesia da inteligência, da sabedoria e do conhecimento que tem aqui no canal, eu já comentei sobre isso. A inteligência interlegere é a capacidade de escolher dentre as coisas. Então, o olfato revela a minha capacidade de inteligência. O paladar está relacionado ao sabor. Sabor se relaciona à sabedoria. Então, a minha capacidade de saborear verdadeiramente e reconhecer o verdadeiro sabor das coisas, porque a gente tem uma dificuldade imensa, né? Muitas vezes a gente não sabe reconhecer nem a diferença entre azedo e amargo, né? Fica tudo meio confuso, o quanto de sal tá bom numa comida ou não, o quanto de doce eu devo colocar no meu corpo ou não. O nosso paladar é completamente desregulado hoje em dia, né? Assim, ao que se tem notícia. Não à toa, nos entupimos de doces, pressão alta, infartos para todo lado, enfim, toda uma complicação por conta de querer comer comida pelo sabor, pelo prazer que aquele sabor me causa, e isso mostra que o nosso paladar está adoentado, muito adoentado. Porque se eu acho gostoso comer uma carne gordurenta, comer fritura, comer açúcar puro, tem algo de errado, muito errado com o meu paladar. E isso é muito sério. É muito sério. Tá? E muitas vezes, se a gente faz uma limpeza severa no nosso corpo e come novamente certas comidas depois, a gente passa a reconhecer que aquilo não era gostoso. E que a gente se enganava. De que era gostoso, mas não de verdade. Isso não quer dizer que a gente não vai saber saborear um doce, né? Ou algum tipo de fritura, que pode, hoje em dia tem até justamente fritura sem óleo. Então, não quer dizer que aquilo em si vai ser eliminado enquanto paladar, porque o nosso paladar tem paladar para o doce. Nós temos paladar para o doce, então isso significa que algo de doce nos vai apetecer comer e saborear. O doce está relacionado ao amor, inclusive, né? E a carência também. Então, é preciso comer doce. Agora, uma coisa é você comer açúcar refinado praticamente puro. Comer umas coisas doces industrializadas que assim não fazem o menor sentido. E outra coisa é você comer um puro cacau 100%, 70% que seja, né? Você comer, sei lá, algum doce feito de fruta, uma geleia que não precisa levar açúcar, mas que é feita ali do caldo da fruta, etc., com a própria frutose. Tem geleia, eu já comi geleia de maçã com beterraba sem açúcar nenhum. Cara, era uma delícia, você come assim, lambendo o beiço. Eu comi pura, pra ter uma ideia. Eu adoro, eu gosto de doce. Só que é isso, é você saber escolher como você vai saborear esse doce, como que você vai ativar a sua capacidade palatar para doce de maneira correta, de forma sábia, né? E não a ponto de deformar a sua capacidade de sabedoria. Porque, então, e aí sabedoria e inteligência é o casamento místico que gera da arte, que é o conhecimento, que gera Plutão, o Santo Graal. É a taça. Se a gente for colocar assim, numa perspectiva poética e de contos de fadas, por assim dizer, é o brindar dos noivos, né? É quando casou-se e aí vai brindar, finalmente, o erguer das taças.
em que se entrelaça os braços, assim como no caduceu, né, as cobras se entrelaçam, os braços se entrelaçam e você brinda e toma daquele elixir da vida. Então, se eu não sei casar inteligência e sabedoria, eu não tenho verdadeiro conhecimento. Por isso que, enfim, eu bato de frente com o papo de gnose. A igreja está correta, ainda que eu não seja a favor. Acho também que tem muitas pessoas aí que são só possuídas por ideologias, né? E não é porque está na igreja que isso não acontece. E não é porque está combatendo algo que é válido ser combatido que não é possessão ideológica. Mas é isso, assim, tem uma base concreta, verdadeira, do porquê se combater a gnose, porque eu torno a falar, gnose é falácia. Não se chega ao conhecimento por si mesmo. Isso tudo que eu estou falando aqui não se chega por si mesmo, é por Deus. É Deus. Deus tem que te conceder essas coisas todas. A sua função é dizer sim ao Pai e pedir, pedir, pedir. E dizer sim, sim, sim. E sim, 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 sim. Né? Pode até pedir, Pai, afasta esse cálice se for possível, mas faça-se conforme a tua vontade, não a minha. Então, é o tempo todo ser um instrumento de boa vontade. É o tempo todo ser um instrumento que não obstrui o caminho. E isso significa que, em outras palavras, é o casamento do olfato com o paladar, que gera a capacidade dessa garganta, tanto de deglutição quanto de fala, inclusive de respiração. Por isso que Plutão se exalta em Gêmeos, também, não só, mas também. Né? Plutão tem todo um caminho aí, né? O Santo Graal, ele faz todo um caminho, sobre o qual eu já falei aqui também. De toda maneira, é unindo primeira e segunda casa, em outras palavras. Unindo Áries e Touro. Unindo Sol e Lua de forma exaltada. Que cria esse tipo de casamento, esse tipo de possibilidade. Tem pessoas que vão falar, mas Áries e Touro é Marte e Vênus, é o casamento de Marte e Vênus, que é o casamento... Não, não é, sinto muito, tá? Não é, não é, não é. Então, Marte em algo superior para além de Lúcifer, né? Porque eu sempre vou tratar Marte no mapa como Lúcifer. Se nós formos olhar Marte como algo superior, fala assim, não, esquece Lúcifer. O que ele representa dentro do bem, da figura do bem? Vão ser as ações, as obras em efetivo. As obras. A minha capacidade de obrar, né, de fazer, de atuar. E é claro que amar ao próximo como a si mesmo é através de obras. Então há esse casamento, realmente, mas não basta isso. Então por isso que não se compara, não dá para tratar em termos de Vênus e Marte. Né? Vênus e Marte, casamento de Vênus e Marte não é casamento, não gera o hermafrodita. Tem gente que acredita em... A própria palavra hermafrodita vem de Hermes com Afrodite, é Vênus com Mercúrio, para começo de conversa. E casamento de Marte com Vênus gera traição de Vulcano. Não é o hermafrodita. O hermafrodita não é casamento de Vênus com Marte. A ascensão espiritual não é eu fazer obras para o próximo e só. Fazer obras para a humanidade e acabou. Isso pode gerar traição.
Isso pode gerar falácia. Isso pode gerar complicações inimagináveis. Por isso que Marte é muito capcioso, porque mesmo se a gente não trate com a figura de Lúcifer no lugar de Marte, continua sendo problemático. Continua tendo toda uma problemática em relação a não bastar isso. Não basta isso. É o básico. Esse é o básico, né? Vênus com Marte é o básico. As obras para o próximo e amar o próximo através de obras, né? Eu já citei aqui até a frase de Madre Teresa de Calcutá em outros vídeos sobre as mãos que obram serem mais sagradas do que os lábios que rezam. Isso, em efetivo, é algo elevado, mas não basta. Tá? Não basta para o casamento altivo. E não basta, enquanto o casamento místico, não basta para nascimento. Aliás, isso não tem nada a ver com o nascimento de hermafrodito. Tem pessoas que vão insistir nisso. Eu não entendo o porquê. É porque a gente às vezes se deixa levar pelas aparências. Então, olha o perigoso, né, das aparências das coisas. A gente se deixa levar pelas aparências das coisas e acha assim, Marte é o masculino, Vênus é feminino, casa os dois, pronto. Juntou feminino com masculino é o hermafrodita. Só que não é assim. Então, enfim, basta. E é por isso que, quando se trata de casamento, eu não estou tratando de Vênus com Marte, mas sim de Lua com Sol e suas respectivas exaltações. Está certo? Por isso que é muito mais elevado e muito mais complicado do que a priori aparenta. E é isso, meus queridos. É isso. Chega. Já deu esse vídeo. Sempre ficam vídeos imensos. Espero que de algo tudo isso valha o vosso tempo. Eu sinceramente espero mesmo que o trabalho aqui feito tenha algo de não útil, mas de preste algum serviço para vocês, de alguma maneira. Que sirva realmente, esteja a serviço e sirva para alguma coisa. Tá certo? E desejo que todos nós possamos cada vez mais compreender essas coisas e buscar não só compreendê-las, mas pedir para vivê-las. Porque tudo começa batendo na porta de Deus e enchendo o saco de Deus até que Ele nos dê o que não nós imaginamos que possuímos, nem julgamos possuir, nem vaidosamente queremos, mas aquilo que genuinamente precisamos ter enquanto ferramenta para se trabalhar a nossa vida eterna. E, inclusive, a nossa vida, esta, terrena. É isso. Um grande abraço. E, se Deus quiser, da próxima vez, casa terceira. Ha! Como que toda a verborragia da casa segunda, toda a terapia de palavras da casa segunda, agora passa para a casa terceira e a gente vai passar a selecionar o que a gente comunica ou deixa de comunicar. Até lá, meus queridos. Fiquem com Deus.